Porque às vezes nós não entendemos o que o Senhor faz hoje. Nós vamos entender lá na frente, talvez é um livramento, uma bênção, uma obra que o Senhor vai operar. O Deus, ele não te revela tudo, ele te dá uma parte da mensagem e te mostra o processo, para que você possa entender e chegar até o final. A história vai nos dizer que Eucana, ele reunia a tua casa, ele pegava a tua esposa, Penina e Ana, e subia todos os anos até Siló. Para quê? Para sacrificar ao Senhor. Ou seja, todos os anos ele fazia uma peregrinação para ir até o templo que ficava em Siló e ofertar, sacrificar ao Senhor. E um certo dia, a Bíblia, a história vai nos dizer que Ana, ela foi com o teu esposo e estava no templo, orando ao Senhor. E um pedido de Ana era apenas um. Ela tinha o desejo de ser mãe. Quem é a mulher que não tem um sonho de gerar um filho e falar assim, esse é meu? E fala assim, como é que vai ser quando está grávida? Será que o cabelo vai ser meu? Vai ser do pai, os olhos, a boca? Como que vai ser a personalidade? Prepara o berço, prepara o quartinho e tudo mais, porque é um desejo, é um sonho de toda mulher. Homem, ele pensa, mas não com essa riqueza de detalhes. Mas a mulher tem todo um planejamento, tem tudo na mente e ela vai preparando. E Ana, o desejo dela era justamente ser mãe. Só como eu disse, o Senhor havia cerrado a madre de Ana. E um certo dia ela estava orando no templo, e como nós lemos aqui, ela estava com a amargura de espírito, com o coração quebrantado. E ela orava em espírito, e da sua boca ela só movia os lábios, mas não saíam palavras da sua boca. E a história vai nos dizer que Eli estava, porque Eli era o sacerdote da casa, do templo, e Eli estava prestando atenção na oração de Ana. E, ao prestar atenção, ele chegou a um certo momento para Ana e falou assim, olha, você está embriagada. E Ana respondeu dizendo assim, não, não estou embriagada, meu senhor. Eu sou uma mulher que eu sou afrontada por Penina, a esposa do meu marido também. Porque ela tem filho, ela fica tirando chacota comigo porque eu sou estéril. E eu tenho um desejo, e eu sei que quem pode realizar meu sonho é somente o Senhor, somente Deus. Então ela justificou e explicou para o sacerdote Eli que ela não estava embriagada, mas ela estava com um quebrantamento de espírito e estava pedindo ao Senhor, Senhor, me conceda um filho varão, que se o Senhor me der esse filho, esse varão, eu vou entregar diante de ti, diante do teu altar, ou seja, ele vai te servir por toda a vida dele. Eli, como sacerdote, ele entendeu, abençoou, falou assim, olha, seja o Senhor contigo, que Deus possa abençoar, atender o teu pedido. Mas quem era Eli? Eli não era só o sacerdote do templo. Ele era responsável, porque naquela época, Eli, ele não era só o sacerdote, que líder espiritual da casa, que dava direção para o povo de Deus, mas Eli era juiz também, ou seja, ele estava praticamente na personificação, ele estava representando Deus sobre a terra. Ele era o líder espiritual para dar as diretrizes da igreja, e se houvesse algum erro, algum pecado, o que acontecia? Eli chegava e julgava o povo. Olha, tu cometeu, então é assim que tem que proceder.
você errou, é assim que tem que proceder. E Eli, como sacerdote, ele pegava e sacrificava no templo ao Senhor para o pecado do povo. Então ele tinha uma incumbência, ele estava exercendo nessa passagem, Eli estava dentro desse posto, nesse status eclesiástico e juiz por 40 anos. Por 40 anos. Imagina você a responsabilidade de Eli como líder espiritual e julgando o povo. Se ele errasse, o povo padecia. Se ele julgasse alguém erroneamente, a família ia padecer, a pessoa ia padecer. Ou seja, tinha uma incumbência, uma responsabilidade muito grande sobre os ombros de Eli. E agora que eu vou entrar na mensagem. Eli, como líder da tua casa, ou seja, da igreja de modo geral, Eli já estava avançado em idade. E ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. E eles já estavam pegando a responsabilidade do pai, estava exercendo já dentro do templo o papel de quê? De sacerdote. Ou seja, eles foram instruídos pelo seu pai para realizar as atividades no templo. Só que havia um problema. Hofni e Finéias, eles não tinham compromisso com Deus. Hofni e Finéias, eles não temiam a Deus. Hofni e Finéias, ele pegava, se deitavam com as mulheres na porta do templo, se prostituía na frente de todo o povo. E isso como filho do sacerdote, e sendo sacerdote, ou seja, sendo o sucessor do seu pai. E aí, além do mais, quando chegava, o sacrifício para ser consagrado ao Senhor pelo pecado do povo, Hofni e Finéias, não temerão ao Senhor, ia lá e tocava nas coisas que era para sacrificar, para se consagrar ao Senhor. Agora me diz uma coisa, imagina um líder sacerdotal, juiz da igreja, querendo governar o povo, querendo governar, sendo um líder espiritual, julgando o povo, sendo que não tem autoridade nem de julgar a tua própria casa. Imagina um líder espiritual que quer direcionar o povo de Deus, mas lá na casa ele é realmente uma fonte de potássio. No português, claro, um banana. Que exemplo que um líder vai dar para o povo de Israel, sendo que ele não consegue governar nem mesmo a tua casa? Eu estava lendo a palavra do Senhor e quando Eli estava prestando atenção na oração de Ana e a teve como embriagado, o Senhor falou comigo e eu entendi que você pode estar 30, 40, 50 anos na igreja, assim como Eli. Mas Eli, ele estava no templo, a casa dele estava toda bagunçada, já tinha perdido a direção. No entanto, o que acontecia? Ele estava julgando o povo, ele estava no status como sacerdote, mas já tinha perdido a essência do Espírito. Já tinha perdido a ligação, o elo com sacerdotal com Deus. Tem muita gente que tem 10, 20, 30 anos dentro da igreja, mas já perdeu a essência, já perdeu o brilho do Espírito Santo, já perdeu o que? É vaso, mas já não tem brilho, já não tem mais azeite, só está vivendo de aparência. Sabe por quê? Porque deixou o Espírito Santo sair da tua vida. Tempo de igreja não salva ninguém. Ministério não salva ninguém. O que salva continua sendo Jesus. Aí as pessoas falam assim, não, mas ele é um homem de valor. Talvez de aparência, mas é igual Naamã. Era um homem valoroso ali diante do rei, mas era leproso. Talvez lá fora você tenha um status,
Mas como é que a tua família te vê? Qual tem sido o papel dentro do teu lar, dentro da tua família? Sabe por que eu estou falando sobre iniquidade no templo? Porque Eli era um homem que tinha responsabilidade, tinha incumbência de direcionar o povo e julgar o povo, e você tem a incumbência de direcionar e guiar a tua casa nos caminhos do Senhor. E o que é que você tem feito? Ah, mas nós estamos modernos hoje em dia. Hoje em dia pode pintar a igreja de preto. Hoje em dia pode colocar fumaça, pode fazer tudo. Me diz na onde que isso está na Bíblia. Me diz uma coisa. Aonde que está na Bíblia você pode vir de minissaia dentro da casa do Senhor? Você andar, conduzir a tua vida de qualquer jeito lá fora e depois está cantando dentro da casa do Senhor. Tem ministério, ainda quer orar pelo povo, quer libertação, mas a tua vida não está enquadrada dentro da palavra do Senhor. Ah, mas o meu filho, eu vou deixar ele namorar, trazer o namorado aqui dentro de casa. Porque o mundo está muito violento, eu vou deixar dormir aqui, dentro da minha casa, faz o que quer, porque pelo menos está debaixo dos meus olhos. Foi isso que o Senhor te ensinou? É isso que a Bíblia te ensina? Não é casado, mas tem relação sexual, tem fornicação. Não, mas o meu filho é pequeno, dentro da casa ele é um anjo, mas lá na escola só Deus sabe como ele age. A responsabilidade de educar, direcionar a tua casa, educar os teus filhos, não é da escola. Esse não é o papel da escola. O papel da escola é ensinar. O papel dos pais é educar. Sabe por que chegou nesse ponto na vida de Eli, na tua casa? Porque Eli não tinha autoridade, ele não colocava limite, ele passava a mão, massageava o ego dos filhos. Não, é só uma criança e tudo bem, não faz mal. Não faz mal, mas eu vou te dizer hoje. Repreenda hoje, coloca a vida no altar hoje, sabe por quê? Porque se você não educar o teu filho hoje, amanhã ele vai estar nas drogas. Amanhã ele vai estar na prostituição. Amanhã essa menina bonitinha aí, 16, 17 anos, que tem um corpinho legal, amanhã vai estar com 2, 3 filhos, vai falar assim, mãe, cuida aí do teu neto que eu vou pra balada. E a responsabilidade vai ser sua de cuidar. Sabe o que isso significa? É autoridade como sacerdote, como homem, como mulher de Deus dentro da tua casa. Depois não adianta chorar. Depois tu vai ter que pagar o preço. Por que está na droga? Porque você não colocou limite. Depois você vai ter que ficar 2, 3, 4 horas da manhã preocupado, orando, pedindo graça ao Senhor. Sabe por quê? Porque não sabe nem onde que o filho está e olha que ainda é de menor. Porque hoje tudo pode servir a Deus. Tem igreja de tudo quanto é tipo. Pode dormir com o namorado? Pode. Pode comprar e não pagar? Pode. Pode tomar aquela cervejinha porque o pastor não está vendo? Pode. Pode assistir pornografia? Pode. Mas eu te digo uma coisa, Deus está trazendo essa mensagem hoje, sabe por quê? Porque ainda Ele te ama, ainda tem tempo de você colocar a tua vida no lugar. Ele está te alertando hoje, porque amanhã pode ser tarde. Porque naquele dia Ele vai chegar em você e falar assim, olha, você fez tudo errado, você não vai entrar para o gozo do teu Senhor, mas tu vai para o outro lado ali, ó. Imagina só você pegar e não educar o teu filho e amanhã você tem que pegar na alça de um caixão dele e prantear sobre o corpo dele. É isso que você quer? Não, acredito que não. Iniquidade no templo, sabe por quê? Porque as coisas não entram assim grandes.
O pecado ele vai entrando devagarzinho na tua casa, na tua vida espiritual, no teu ministério, no teu chamado. Davi era rei, um dia ele chega no tempo da batalha, ele estava lá, não vou não, tá chovendo, tá frio, vou ficar aqui. O que aconteceu? Estava lá no palácio, andando tal, olhou lá da sacada, olha, quem que é aquela lá? Olha, aquela lá é a Batseba, esposa de Urias, teu servo. Gostei dela, traz para mim. Deitou com ela, cometeu adultério, colocou Urias na frente de batalha, ou seja, cometeu outro pecado. E por tudo isso, a casa dele sofreu consequência do pecado até a 4ª geração. Por causa de um erro, por causa do comodismo. Se ele tivesse ido para a batalha, ele não teria cometido esses erros. E aí eu me pergunto o seguinte, ele como rei, será que ele não tinha conselheiros para falar para ele, não vá, não faça isso porque é pecado? Pode ser que falaram e ele não deu crédito, mas pode ser talvez que ele não teve oportunidade como nós essa manhã, de alertar, não faça isso, por quê? Porque é pecado. E a tua casa vai sofrer consequência. É difícil, irmãos, pregar uma mensagem como essa, mas também é difícil dar glória. Por isso que eu estou falando assim que é uma mensagem para quem tem compromisso com Deus e quer morar no céu. Porque quem acredita que céu é real? Levanta a mão. E eu tenho outra palavra para você. O inferno também é. Que se você não estiver enquadrado dentro da palavra, você não sobe. Que se você não se enquadrar e viver como cristão verdadeiro, e viver de qualquer jeito, levando, conduzindo a tua vida de qualquer jeito, você não está enquadrado, mas você vai ficar. Não tem jeito, não é pecado, não, que vai me livrar, vai me salvar. Não. O único que pode te salvar é o Senhor, porque existem lares destruídos hoje em dia de pastores, de homens de Deus que tem chamado, que tem ministério. Sabe por quê? Porque a palavra só serve para quem está lá fora. Para dentro da minha casa não serve. E o ministério começa na onde? Dentro da minha casa. Lá quem direciona é o Senhor. Se você é líder e você não direciona a tua casa, com que gabarito você vai querer orar, você vai querer ensinar para quem está lá fora? Ah, eu vou exercer o meu ministério. Vai louvar? Pode louvar. Pode pregar. Só que tem um detalhe. Se o Senhor vai aceitar ou não, aí é uma outra história. Vou te contar um exemplo que aconteceu comigo. Saindo do culto, tá aqui. Eu e a digníssima. Para a igreja, voltando à igreja e tal. O que aconteceu? Tinha um abençoado vindo na contramão com o carro. E aí ele fechou a cara, não desviou, e eu tô na mão certinho. Sabe quando você vê assim que ele já, para dar aquela palavra torpe, aquela palavra, falar outra coisa, aquela abençoada, quando ele passou, quando ele ia dar aquele palavrão, ele viu que era gente da igreja. Ele engoliu seco e falou assim, a paz do Senhor. Aquele a paz do Senhor amarelo, sabe? E é aí que a gente vê que o Espírito que habita aqui dentro, ele habita lá fora. A essência do Espírito Santo, ela não muda, ela é a mesma.
Se você fala em línguas aqui, você fala lá fora. Se a palavra dura aqui, a palavra também é maleável lá fora. Nem tudo é no travanco. Mas quando Deus manda, a igreja sabe que é Deus que está falando. E o Senhor permite falar o seguinte: depois desse culto, depois dessa mensagem, se alguém tiver dúvidas, fecha a porta do teu quarto, dobra o teu joelho e vai falar lá na administração. Porque essa mensagem o Senhor havia me dado já há alguns dias. Eu havia meditado, falado com o Senhor. É fácil? Não é. Mas a igreja precisa ouvir, sabe por quê? Porque tem coisas que nós precisamos consertar antes de chegar no grande dia. Daqui a pouco nós íamos participar da Santa Ceia. Como é que está a tua vida? Como é que você está conduzindo a tua vida, a tua casa, o teu lar, o teu chamado, o teu ministério? Como é que você é lá fora? Não, mas lá dentro eu sou o homem, e lá quem fala sou eu. Trata a esposa de qualquer jeito. Arrogante, grosso, bruto. Vou te falar uma coisa. Se você não elogiar, cuidado com o Ricardo. Não elogia tua esposa aqui, que está do teu lado, ali está batalhando junto, mas quando vê a de fora, abre até o sorriso. Ah, mas ela não se veste. Você tem entregado, tem investido na tua esposa? Tem dado um cartãozinho black para ela se vestir melhor, arrumar o cabelo, arrumar a unha? É, irmãos. Ah, mas se arrumar, dar um cartão black para ela, estoura tudo. Também tem que vigiar, né, irmão? Coloca um limitezinho básico ali. Arrumar o cabelo. Tá, 1.000, 2, tá, serve, dá. Tranquilo. Agora não elogia, acha que é tudo no bruto, que tem que aceitar, engolir de goela abaixo. Minha vida é correria, minha esposa também. Eu saio às 7, volto às 10 da noite. Em 2 empregos. Aí na correria, opa, lembrei dela. Comprei 3 trufas, coloquei no meu casaco. Aí, 10 horas da noite, cheguei dentro do carro. Falei assim, ó, lembrei de você. Ah, é? Toma uma trufa de chocolate. Ah, lembrou de mim? Obrigado, amor. Isso aqui é pra falar que eu lembrei de você. Aí cheguei ao segundo, falou assim, isso aqui é pra dizer que eu te amo. Aí eu tirei a terceira, falei assim, ó, isso aqui é pra você não esquecer. É coisa simples do dia a dia, irmão, mas sabe o quê? Faz a diferença. Parece que tem que dar uma aula para os homens hoje em dia. Está deixando a essência de ser homem, de sacerdote da casa. E eu vou falar mais. A geração que está aí é um homem meio diferente. Uns homens que usam uma calça perto do joelho, fundo perto do joelho, mostrando a cueca. Coloca uma cinta, investe aí, ó, ensina a ser homem, teu filho. Ter responsabilidade, ó, tem que trabalhar. Vai chegar o momento que você vai ter que pegar e levar a conhecer a menina. Vamos sair para jantar, para lanchar. Vamos repartir o hot dog porque só tem dinheiro para um. Mas deixa do jeito que tá. Aí acorda 11 horas, pede para lavar uma louça, fala assim que tá cansado. Tá cansado do quê? Sou eu que estava trabalhando? Tem que ter responsabilidade, irmãos. Sabe por quê? Você tem que ensinar hoje, porque amanhã ele vai ser pai e mãe de família. E eu vou te dizer mais, se você não educar, ele vai comer nas suas costas, vai dormir dentro da tua casa e você vai ter que sustentar ele, a mulher e o neto. Tá entendendo aí? Tá entendendo as diretrizes, a responsabilidade que está sobre os seus ombros?
Hoje é bonitinho, dá um tapinha no rosto. Amanhã está batendo na tua cara. Amanhã tem boletim de ocorrência. O grande erro de Eli foi isso. Passou a mão, massageou o ego. Destruiu o teu ministério, destruiu a tua casa. E a história vai nos dizer o seguinte. Vou acelerar aqui por causa do tempo. A história vai dizer assim que Israel, ele estava em guerra contra os filisteus. E o que acontecia? Quando Israel estava em guerra, os sacerdotes e os levitas iam para a guerra. E eles levavam uma coisa muito importante, que era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. E quando Israel ia para a batalha, sacerdotes e levitas, a arca estava presente ali no meio do povo, no meio do exército, significava que Deus estava com eles e que garantiria a vitória para o povo de Israel. O problema, irmãos, é que você pode estar dentro da igreja, mas se você não tiver a presença, nada acontece. O que aconteceu no meio da batalha? Israel perdeu a batalha. O que aconteceu em seguida? Hofni e Finéias, ou seja, os filhos de Eli, do sacerdote, morreu em batalha. E para piorar a situação, levaram a arca da aliança. Perdeu a presença de Deus. E aí o mensageiro chegou correndo para Eli, Eli estava sentado na cadeira, gordinho, né? Com o tempo a gente não tem cuidado, fica meio gordinho, aquele sacerdote, né? Meus pastores falavam assim que é barriga de cemitério de frango, porque come pra caramba. O mensageiro chegou a Eli e falou assim, olha, Eli, vim com a notícia da batalha. A primeira mensagem é, nós perdemos a guerra. E teus filhos, Hofni e Finéias, foram mortos diante da batalha. Como pai, claro que ele sentia, porque era, né, filho. Mas ele se conformou, sabe por quê? Porque Deus já havia avisado ele. A outra mensagem, ó sacerdote Eli, é que como nós perdemos a batalha, o exército dos filisteus levaram a arca. Ou seja, levaram a presença de Deus. Quando o sacerdote Eli recebeu essa mensagem que levaram a arca, a história vai dizer que ele caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu. Sabe o que isso significa? Você pode ter perdas no meio do caminho, mas você não pode perder a presença de Deus. Você pode ter todas as batalhas na sua caminhada, mas a presença de Deus tem que ser latente na tua vida. Ele perdeu os filhos, não, tudo bem, eu consigo viver sem meus filhos, mas sem a presença de Deus não dá. Levar a arca da aliança, levar a presença de Deus. A história vai dizer assim que a nora de Eli, ela estava grávida. Ao receber essa notícia, ouvir essa notícia, ela entrou em trabalho de parto. Ela teve um filho chamado Icabote, que significa sem a presença de Deus. E em seguida, ela morreu. Está entendendo agora as consequências de ser um líder espiritual, um líder familiar, um líder da incumbência que Deus colocou sobre os seus ombros e você não exercer?
e a consequência de você não exercer o teu chamado, o teu ministério, exercer aquilo que Deus colocou na tua mão? Tá vendo aí? Essa mensagem é para você despertar nessa manhã. Para ver como que você está conduzindo a tua vida. Para ver como você está conduzindo o teu chamado, o teu ministério. E para ver como você está conduzindo a tua casa. Isso é um alerta. E outra coisa. Deus não recebe as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. É isso que Deus tem nessa manhã para avisar e despertar a igreja. Eu vou parar por aqui porque tem a Santa Ceia. Porque é uma mensagem para 2 horas e meia de pregação.